usar esse tipo de repositório como fonte primária, exceto para descobrir se já existe, por exemplo, uma síntese sobre o tema que ele está pensando em fazer. Então, eu diria que para o pesquisador isso funciona mais como vitrine. Okay? Isso, no caso do PIE, com certeza, eu posso dizer com certeza que funciona dessa maneira. O BIG, que é um repositório de guias, né, grade, eu diria que tem um valor agregado, porque pesquisador só se insere no conjunto de iniciativas para a produção de guias se ele estiver altamente relacionado com a tomada de decisão em sistemas e serviços de saúde. Então, tem esse valor agregado. Às vezes, a síntese de evidência não consegue atingir esse patamar. Então, você vai olhar para uma guia grade para fazer uma adaptação, para verificar o que já existe, é porque já tem uma demanda muito específica com relação àquilo, seja de implementação, seja de adaptação. O Evidize, ele está mais focalizado, né? Então, ele tem um suporte mais focado no ODS, né? Então, você tem aí claramente um direcionamento desse produto, né, dessa plataforma, como ferramental de gestão mesmo, tá? E o que, inclusive, a gente já usa e já vai começar a intensificar esse uso, por exemplo, dentro de um projeto que eu tenho junto com a SVS, para intensificar o avanço de ações para ODS fundadas em evidência na Amazônia Legal. Então, isso entra aí, né? Tá, mas aí o pesquisador, como é que ele se encaixa aqui? Se você é um desenvolvedor de síntese de evidência, né, não é um produtor de pesquisa primária, o produtor de pesquisa primária não vai procurar nada em lugar nenhum, tá? Ele está nem aí se existe uma revisão sistemática, isso aí, na verdade, não faz muito parte do raciocínio lógico que a gente faz quando tem uma pesquisa, por exemplo, nova demandada, um edital. O máximo que a gente vai fazer é descobrir se não está duplicando aquele esforço de pesquisa e quais são os referenciais que a gente vai usar para ter um high level do que a gente vai produzir, que revista que publicou, etc. Então, esse tipo de produto, ele não entra nesses repositórios, né, que é a pesquisa primária, principalmente a pesquisa sobre efeito, né, de implementação e tal. Mas eu diria que existe um grupo grande hoje no Brasil muito interessado em síntese de evidência, tá? Seja nas revisões sistemáticas ou revisões de outro tipo, seja nas sínteses de evidência estricto sensu, nos mapas de evidência, e isso vem crescendo ao longo do tempo, e hoje eu posso garantir que existe um público grande para esse tipo de documento. Então, temos aqui duas questões, tá? Primeiro, como é que o público fica sabendo que existe o repositório, né? Eu vou dizer da seguinte forma, nem sempre você vai ter, vamos dizer, o primeiro passo dentro dos repositórios, porque são tantos, né? E hoje você tem uma gama de repositórios muito diversificada, em termos globais você tem mais do que, eu diria, 2 dezenas de excelentes repositórios de síntese de evidência. Aí eu incluo os que já existiam, né? O Health Systems Evidence, Health Evidence, iLove, você tem epistemônicos, você tem o antigo PDQ Evidence, você tem o TRIAI, você tem uma série de outros que foram criados, a pandemia deu um impulso nisso também. E aí você não começa pelos repositórios, porque senão você meio que vai ter que olhar tudo. Então, quase sempre você faz uma sondagem inicial usando as ferramentas mais populares e mais simples que tem, tá? Por exemplo, eu dou uma googlada e vejo o que existe, mas então existe uma questão que esse repositório aparecer nas pesquisas, tá? Então, aparecer quando eu faço uma pesquisa no Google Escola, quando eu faço uma pesquisa no Google mesmo. Tá? Porque, embora a gente diga assim, eu não faço isso dentro de um estudo. Né? Eu não vou... A gente usa o Google como ferramenta de mapeamento de literatura cinzenta e é a última coisa que se faz.
Mas no dia a dia, coisas rápidas, você usa. Tá? Sempre foi assim. Isso não vai mudar, a Verônica sabe disso. A gente teve a oportunidade de contribuir com a Bireme na época da reformulação da cara, das funcionalidades da landing page, né, de busca e tal. E é isso, as pessoas e todo mundo continua usando o que é mais fácil de usar, né? Então, em vez de eu pesquisar em 12 repositórios, eu primeiro uso o Google para ver o cenário geral. Se a gente tem qualquer desses materiais voltando nessa pesquisa, eu já abro uma boa janela de entrada nesses repositórios. Aí vem a segunda parte, eles precisam funcionar, né? Eles precisam funcionar no sentido prático. Se eu recupero, entro, faz de conta que eu não conheço o repositório, mas fiz uma busca lá por saúde mental de universitários. Aí veio lá a síntese de evidências sobre uma política de saúde mental que foi recém-publicada e que já está indexada lá no PIA. E eu abro lá, e isso me leva subsequentemente a 3 etapas, 3 páginas, e eu não consigo achar o documento completo, ou eu preciso de um metadado, de uma citação, e isso não aparece, aí isso me desestimula. Tá? Então, isso tudo tem lá, né? Então, precisa valorizar isso, porque isso existe lá no repositório. E aí, estando num repositório que funciona, você olha que tem uma caixa de busca. E aí, finalmente, a ficha cai que o repositório pode entrar na sua lista de repositórios dignos, onde você possa, né, quando precisar fazer realmente uma busca por revisões temáticas, por síntese de evidência, inclui aquele repositório entre os 12 que você vai usar o seu tempo para fazer uma pesquisa estruturada. Tá? Então, para mim, esse é o cenário geral. Os produtos que tem lá são os produtos que todo mundo que atua nessa área já conhece, ou seja, não vai ter uma dificuldade de navegação. A taxonomia, eu acho que para a plataforma de PI, ela tem uma adaptação interessante, claro que isso avança com o tempo, tá? Você vai descobrir que existem algumas categorias que ninguém nunca clica nela, então provavelmente elas são inúteis, né? Então, tentar refinar para tornar isso cada vez mais simples, né? E descobrir o que está faltando. Acho que o Big também tem a mesma coisa, o Evidence, o Easy tem, Evidence tem, esse nome vai ser mais fácil de dizer, Evidence, ele tem uma funcionalidade de busca guiada, então já usa uma taxonomia fundada que se manifesta por perguntas, né? Tudo isso é muito bom, certo? Eu diria, nesse momento, pouca coisa a agregar em termos de sugestões para melhorar, e os usuários certamente teriam muito para dizer sobre isso. Tá? Então, esse é o público, Lilian. É um público que conhece síntese de evidência, tá? Não é neófito, é um público que tem preferências, ele não gasta o tempo útil se a coisa não funcionar. Por exemplo, eu há algum tempo já, infelizmente, tenho dado preferência a epistemônicos em detrimento do Health Systems Reference, que é um repositório muito mais robusto, mas é um pouco difícil, às vezes, de encontrar o que você precisa. Tá? Seja porque eles adotam uma taxonomia muito detalhada, seja porque eles têm um delay maior de inserção. O epistemônico está usando o sistema de inteligência artificial para indexação e tudo mais, então eles acabam fazendo as coisas um pouco mais rápidas. E como eu não preciso de muita assistência para categorizar o que eu acho, às vezes eu prefiro ter uma visão mais aberta do que mais precisa como resultado da busca, que é o que o Health Systems Evidence acaba provendo. E tem o outro público, que não é um público de pesquisa, é um público de gestão, que é muito interessado na síntese e num acesso facilitado a essas informações. Tá? E, obviamente, eu incluiria também um público cidadão, né? As pessoas que
que estão fazendo faculdade e que são profissionais de saúde e que disseminam, de alguma maneira, essas ferramentas dentro do seu círculo de influência, né? Seja com amigos, com familiares, etc. Tá? Então, não é um público único, ele é certamente diversificado e existe, obviamente, interesses específicos para cada público. Perfeito. Nossa, já ampliou muito a visão aqui. Esse é um desafio que a gente discute, e Verônica sabe disso também, há mais de uma década, né? Como é que a gente chega à pessoa que já está interessada e produz interesse em quem não está, mas tem potencial de se tornar um interessado, né? Isso é fundamental. Muita gente não vai querer saber disso, tá? Eu diria, inclusive, na área de pesquisa, tem uma grande parte dos pesquisadores que aplicam todo o seu tempo e sua energia em outra coisa, e não tem nada de ruim nisso, porque, no final das contas, ninguém pode fazer tudo, né? Ao mesmo tempo. O cara não pode fazer pesquisa clínica primária, também fazer tradução do conhecimento, também fomentar a disseminação de ciência de evidência. Eu acho que não dá tempo, né? Tem algumas escolhas aí por trás. E o PIE, o BIG e o WebGIS, eles são conhecidos? Como é que está? Eles, eu diria que são conhecidos, principalmente a plataforma de PIE, principalmente com os engajados, tá? O BIG é impressionante como ele é menos conhecido. E ele é absolutamente importante, tá? É talvez a principal, a maior, a mais confiável plataforma de guidelines que a gente vai encontrar no mundo, e aqui para a América Latina, então, nem se fala. Ele mereceria, sim, uma maior disseminação. Mas o BIG tem um problema por detrás, tá? É que no Brasil, guideline não tem valor, certo? Não tem um valor intrínseco, ele não vale nada, para ser mais claro assim. O profissional de saúde não tem a consciência profissional do uso dos guidelines, das diretrizes clínicas. Muitas vezes isso é detratado publicamente, tá? Nesse momento, se a gente pegar a discussão da pandemia, por trás da ideia da autonomia médica, está dizendo que não tem que ter recomendação, o cara faz o que quer, e é assim que a cultura assistencial no Brasil existe nesse momento. Então, se a gente pensa que o Ministério da Saúde precisa ter uma liderança no processo de mudança de perspectiva, de que é necessário produzir padronização, e essa padronização precisa ser informada pela melhor evidência disponível, e o caminho para fazer isso são os guidelines desenvolvidos por métodos sistemáticos, transparentes, participativos, né? O público ele meio que floresce, tá? Então, eu acho que uma plataforma como o BIG ajuda muito esse momento em que a gente se encontra com essa necessidade. O Ministério internamente reconhece isso, tá? Eu diria que o DEGITS reconhece isso, mas se você procurar uma diretriz brasileira no BIG, você encontra, acho que uma ou duas, tá? Então, veja bem, um repositório que tem 900 guias hoje, não sei, mas tem 2 do Brasil, né? E você tem que atrair o público brasileiro. Então, eu acho que tem essa mesma, reverbera aí, essa mesma ideia. O produtor de diretriz promove as vitrines aonde ele é mostrado, tá? Então, eu já mostrei o BIG uma dezena de vezes para o Ministério da Saúde, em outras oportunidades, mas a primeira coisa que a pessoa faz é procurar as guias do Brasil e não encontra. Então, acho que deveria ter um... E o Brasil produz guia grade, tá? Então, tem uma questão aí de proatividade também, tanto pelo lado de quem produz, quanto pelo lado de quem faz a indexação, que não pode ser verdade que o Brasil não tem guias grade, né? Porque o Ministério trabalha nessa perspectiva já há pelo menos 6 anos, assumiu assim, fortemente a responsabilidade, pelo menos no DEGITS, que é o Departamento de Gestão, Incorporação e Tecnologia,
eles assumiram fortemente, todas as diretrizes que têm saído desde então, elas são desenvolvidas com um padrão grade. Né? Então, isso é uma coisa importante para fazer. O FDIZ, ele é mais, como eu disse, aplicado, tá? Então, ele é bem específico. Claro que ele pode crescer, ele pode evoluir bastante, mas eu procuraria um público mais relacionado com a gestão de ações do ODS. Tá? Eu focaria nesse público, já que a ferramenta hoje foca nisso, e tentaria dar um impulso para uso por esse público. Ok. Deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho. Na verdade, eu tenho que entrar na outra reunião. Vou deixar vocês aqui falando e vou para outra reunião, mas eu não queria deixar sem falar, sem citar. Bem, é totalmente de acordo. Acho que o Jorge é uma pessoa bastante... uma pessoa chave mesmo para explicar esse público, e tudo que ele falou é de muito sentido e é real, né? Só dizer que o escopo dessa promoção é o mundo, né? Mas, claro, a América Latina, que é o nosso público-alvo. Muita da experiência do Brasil, sim, a reflete também na América Latina. Eu acho que não é, né, a questão da BIG, como ele falou, que está muito, que o Brasil não valoriza muito, eu acho que isso também acontece nos outros países, então é bastante válido essa informação também. E hoje, o que a gente tem na página principal de acesso da BVS, no portal, a gente tem lá destacado essas fontes de informação, e tem a BIG, tem a PIE, lá, e, de fato, o número de cliques, né, de pessoas que vai é bem baixo, que entra, né, que tem curiosidade de entrar. Então, talvez eles nem saibam o que é, não chama atenção a forma como a gente está colocando. Isso também a gente está trabalhando, a gente está reformulando todo o site e avaliando tudo isso, o que a gente quer promover e como a gente pode promover, fazer algumas experiências para ver se aquilo lá vai repercutir em número de cliques, né, de pessoas interessadas a entrar. Mas por isso essa ação, né, que é tão necessária. Mas muito obrigado, Jorge, já adiantando isso, eu acho que vai ser. E também, se precisar, eu estou gravando aqui, então, se precisar, a Liliana escuta de novo e a gente vai vendo o que dá para captar daqui. E da hora que a gente tiver também a campanha armada, proposta, claro, a gente pode voltar e mostrar para ver o que você acha, e aí dá super mais. Bom? Ótimo. Verônica, rapidamente você saiu, eu estou preparando um pacote de 30 novas sínteses e revisões rápidas sobre promoção da saúde, tá? A gente está concluindo, é uma carta acordo da OPAS, o pessoal aqui da OPAS Brasil está super de acordo que seja indexado inicialmente pelo repositório aí, tá? Aí eu vou te mandar um pacotaço isso aí. Excelente. E eu estou contratando uma pessoa agora para poder sair rastreando tudo que tem para atualizar essa base de dados. Então, Lília, você vai ter um produto bastante atualizado também, mais do que o que tem hoje, tá? Tem uma ação aí da gente fazer toda uma busca ativa, vamos dizer assim. Obrigada. Olha, abraço, Verônica. Vou estar por aqui, vou só abaixar aqui o... Tá bom. Eu acho que o grande desafio realmente é chegar até essas pessoas, né? Mas eu acho que talvez também as palavras, aqui você me corrige se eu estou errada, as palavras que podem chamar atenção, até numa pesquisa de Google, por exemplo, as palavras que as pessoas, que esses públicos podem chamar atenção, assim, acho que informação atualizada, né, completo, né, eu acho que todos os dados completos, ou informação rápida, mas eu acho que muito é a confiabilidade, né? Sim. Hoje, quem trabalha no desenvolvimento de síntese de evidência tem sempre essa vinculação com o tempo, tá? Então, o tempo geralmente é um fator absolutamente importante. Então, a ideia do rápido tem que estar conectado com o estruturado, com o confiável, como você disse. Tá? Acho que evidência é uma palavra que não pode faltar. Uhum. Né? Eu acho que existe uma questão de que quase sempre nós estamos falando de decisão sobre como implementar em sistemas de saúde. Isso parece ser relevante para esse público.
né, como tomar decisão não só para fazer política, né, não só para formular, mas também para o dia a dia, para implantar as coisas, né? Eu tenho que decidir entre uma estratégia de implantação e outra, então esse tipo de documento também serve, né, também ajuda. E não é... tem uma coisa sobre o pesquisador que eu acho que precisa também acrescentar. Geralmente, quem atua nessa área trabalha, vamos dizer, num meio de campo entre pesquisa e política. Tá sempre com projetos que têm componentes de pesquisa, mas também tem componentes de gestão, de implementação, de suporte à tomada de decisão. Então, é uma figura que atua como... que seria o equivalente, né, em inglês, o knowledge broker, que é a pessoa que faz a conexão, a pessoa que sustenta a plataforma e faz a tradução do conhecimento entre o conhecimento científico de pesquisa e o conhecimento contextual ou coloquial que vai ter dentro das instituições que gerem a saúde aqui no Brasil, por exemplo, né? Isso vale, acho que, para a América Latina. Então, esse público que tem um bom conhecimento sobre pesquisa e tem também conhecimento sobre como funciona a política e o sistema de saúde. Então, a ideia de que a pesquisa para sistemas de saúde, né, para tomar decisão, para amparar discussões, muitas vezes nós estamos falando de deliberação pública, ou seja, como a sociedade discute um tema, né? Acho que isso pode ser um fio condutor. A evidência está em alta, né? Todo mundo está falando de evidência e tal. Então, não precisa mais chamar atenção para a ideia de evidência, né? Tem que ser evidência confiável, evidência útil, evidência aplicável, né? Evidência transparente, né? E eu acho que as sínteses têm essa diferença. Primeiro que elas não se pretendem absolutas, então a evidência não é igual à certeza, é igual à informação adequada para uma discussão e de forma transparente, de forma sistemática. Acho que precisa ser valorizado também na comunicação que eventualmente você vai fazer. Não é assim, encontre aqui a resposta para os seus, né, para as suas perguntas. Não pode ser assim, não, porque senão vai gerar alguma frustração. Né? Exatamente. Nossa, isso foi fundamental para mim, essas palavras, no que focar, isso é fundamental. Então agora, como atingir eles? Aliás, então, Lívia, do Google, né? É uma das formas para uma ação individual. Se você está pensando em ação coletiva, eu acho que existem já hubs que você pode utilizar aqui na região. Tá? Aqui no Brasil, com certeza, você pode disseminar os 3 repositórios fortemente, e nisso aí pode contar com o apoio dessas pessoas, por exemplo, na Coalizão pelas Evidências do Brasil, né, que é um movimento que inclui aí mais de 50 instituições que são lideranças em diferentes setores. Tá? O próprio Ministério da Saúde funciona como um hub de alto valor. Aí. Se ele chancela isso, né, você, no mínimo, vai receber mais atenção. A BVS, né, que continua sendo aí vamos dizer, um vetor de disseminação dessas ferramentas de busca específicas, mas como a Verônica disse, tem alguma coisa que precisa ser complementada, porque os links já estão lá, mas eles recebem pouca atenção, ou precisa incrementar, vamos dizer, a forma como eles são vistos dentro do próprio site. Então, eu acho que os canais em si, eles estão disponíveis. Eu acho que não precisa criar canal novo, não. Você tem que, talvez, priorizar e pensar muito bem sobre a mensagem, tá? Sobre a mensagem. Então, eu não sei como anda o uso de redes, né? E aqui eu estou falando de redes específicas para pesquisador. Você tem o próprio LinkedIn, você tem o ResearchGate, você tem as listas de e-mail. De alguma forma, você pode incluir marketing para esse tipo de repositório. A única questão é que a hora certa de incluir o marketing é quando o seu produto já está tão bem
testado que você não tem dúvida de que ele vai produzir algum efeito de rechaço, porque ele não funciona do jeito que as pessoas esperam, né, e tudo mais. Então, tem um momento certo de fazer a meu ver, tá? Uma disseminação, uma difusão massiva, porque você pode colher frutos, né, não tão positivos se a propaganda não corresponder ao produto, né? Então, eu acho que para o público, por exemplo, da coalizão, isso é mais light, tá? É mais light, porque já é um público acostumado a lidar com limites, por exemplo, dos repositórios e tudo mais. Se você está tentando atingir um público, por exemplo, gestor, que às vezes não teve contato com isso, e é um público que tem um perfil assim, mais imediatista, então tem que ter uma ferramenta bastante amigável, né? Tem que ser solução mesmo, não pode escorregar nisso. Isso é muito importante, sim. Não adianta atrair e depois a pessoa não adotar a ferramenta por um descontentamento com a ferramenta, né? Perfeito. Nossa, você já me deu muita informação, te agradeço muito. Tem mais alguma coisa que você acha importante? Não, acho que eu consegui, assim, eu tentei ser mais sintético, mas eu consegui te falar basicamente tudo que eu penso sobre os repositórios, né? Eu uso, tá? Eles não são hoje, obviamente, a minha primeira escolha, mas sempre que eu quero, por exemplo, checar novidades sobre a produção nacional de síntese de evidência, o PIA tem sido, desde que o repositório da EVIPNet caiu, né? O PIA tem sido uma ótima fonte, né? O BIG, como eu disse, ele é muito top, ou seja, ele precisa ser talvez mais valorizado pelos governos mesmo, pelos Ministérios da Saúde. Eu acho que o principal usuário do BIG são os Ministérios da Saúde. E o repositório Evidize, EasyEvid, né? Deixa eu ver se é Evidize ou EasyEvid. Acho que a pronúncia é Evidize, mas Evidize. em inglês é Evidize. Mas Evidize, né? Evidize. Não fala aqui. Evidize. O Evidize parece ser o menos, vamos dizer, fácil de usar, mas é um público muito específico, né? E eu acho que ele merecia essa disseminação junto de quem está agindo, e aí já tem um público bem definido, porque se você focar nisso daí, você já vai ter redes feitas para poder a notícia caminhar, certo? Então, você não precisa fazer difusão massiva sobre esse repositório. Ai, perfeito, é isso mesmo, é o que eu imaginei. Algo bem específico mesmo. Nossa, ótimo. Jorge, muito obrigada pelo seu tempo, já tomei mais de meia hora. Imagina. Muito obrigada mesmo. E a gente te mostra as nossas ideias depois, principalmente das chamadas. Aí que a gente queria saber o que você acha. Tá joia, não? Eu 24 horas é o que eu faço. Pode contar comigo, né? E vai ser um prazer contribuir de alguma forma com a Birene. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia, viu? Obrigado. Tchau, Vê. Ixi, acho que ela saiu. Tenha um bom dia. Tchau, até um bom dia.